Geekmaníacos, você está no Geekmania, eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E só lembrando vocês, rapaziada, que isso aqui é um canal sem frescura, beleza? Aqui não tem forçação de barra, aqui não tem passada de pano, aqui nós mandamos a real sobre qualquer assunto do mundo geek. Boa. E sobre o que nós vamos mandar a real hoje? Galera, acabamos de assistir o filme da Fórmula 1, um dos filmes mais caros da história aí, e vamos trazer pra vocês tudo o que a gente achou desse filme, algumas curiosidades, elencos, bastidores, informações importantes, mas antes nós pedimos pra você que Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta aí se você gosta de F1, se você gosta de corrida e roda a vinheta. Boa. Então, antes de falarmos a nossa opinião sobre o filme, vamos passar aquelas informações de praxe sobre a produção do filme. Então, manda aí, quais são essas informações? Primeiro, galera, o filme ele é dirigido pelo Joseph Kosinski, que participa do roteiro também e que é um dos produtores do filme, tá? Pra quem não sabe quem é o diretor Joseph Kosinski, ele é o diretor do famigerado sucesso pós-Covid, que foi o Top Gun Maverick, perfeito? E a gente vê isso muito na tela, tá? Já posso adiantar que essa é uma informação extremamente importante, porque se não fosse este diretor, talvez não seria tão bom esse filme. Exatamente, mas isso a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Voltando para os produtores do filme, nós temos o famigerado e famoso também Jerry Bruckheimer, perfeito, Joseph Kosinski, o Brad Pitt também é o produtor do filme e a grande surpresa aí, nada mais nada menos que Lewis Hamilton, né? O piloto agora da Ferrari também é produtor do filme, ressaltando que ele teve uma participação muito importante, já que esse filme ele foi filmado durante as temporadas de 2022 e 2023 da Fórmula 1, perfeito? Diretamente ali com os pilotos, e isso faz uma diferença gigantesca dentro do filme, a gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente. Elenco, pô, traz um elenco incrível, admirável, nós traz o Brad Pitt ali interpretando o Sonny Hayes, perfeito? Traz também o Dyson Idris, que interpreta o Joshua Pierce, traz a Carrie Condon interpretando a Kate, ressaltando que a Carrie Condon fez um papel impressionante lá nos Banshees de Inisherin, e traz, na minha opinião, um grande ator que é o Javier Bardem. Ele interpreta ali o Rubens Cervantes, o dono da equipe Apex, perfeito? Tem um tempo total bem grande, é bastante tempo de filme, ressaltando que eu já vou adiantar que você não sente isso. É bom, quando o filme é bom a gente não sente. Tem 2 horas e 36 minutos de filme, é bastante filme, mas você não vai sentir, pode ficar despreocupado, perfeito? O orçamento dele é um orçamento bem grande, está entre 250 a 300 milhões de dólares. Caro. Mas dá aquela resumida, obviamente, sem spoiler pro pessoal do que é a história. Vamos lá, nós temos uma história muito bacana, lembra até um pouco do Maverick, né? Porque nós temos ali... É a mesma fórmula, né? É a mesma fórmula, né? Daquele herói já de meia idade, talentoso, renegado, que volta à ativa para se tornar uma peça importante dentro de um roteiro fechado, literalmente. Então, falando um pouquinho da história para contextualizar vocês, nós temos o Sonny Reyes, interpretado pelo Brad Pitt, que é um piloto já bem decadente, já quase um idoso, por assim dizer, veteranaço, perfeito, mas que é muito talentoso e disputado nos ramos da corrida. Só que ele é um cara que ele vive numa van, ele tá sempre fazendo corridas esporádicas para quem precisa, através uma esmolinha de dinheiro ali, coisa pouca, apenas para sobreviver literalmente, tá? Ressaltando que já no começo da história do filme nós temos uma cena marcante, que é ele pilotando contra o Ayrton Senna, que é muito legal, e essa é uma dedicatória feita pelo Joseph Kosinski, ele mesmo já disse isso. Com isso, nós temos ali o personagem do Javier Bardem, que é o Ruben, que ele é dono de uma escuderia, por assim dizer, uma equipe de Fórmula 1 chamada Apex, perfeito? Só que essa equipe tá mal das pernas. Por quê? Porque eles não conseguem pontuar. Porém, para se manter viva a equipe, ou seja, para continuar o investimento dos investidores, para continuar a equipe literalmente na Fórmula 1, é necessário que essa equipe pontue e comece a ir bem nas últimas 9 corridas. E é aí onde o Javier Bardem, que é o Ruben, o presidente, por assim dizer, da equipe, vai atrás do Sonny pedindo a ajuda dele, a expertise dele, já que ele tem um piloto muito talentoso, mas que não tem experiência nenhuma, e vai contar com o Brad Pitt para isso. E é aí que se desenrola toda a história. E agora, já que vocês estão contextualizados sobre a história do filme, diga pra mim, meu filho, o que você achou desse filme? Primeiro que assim, eu já mencionei que se não fosse o mesmo diretor do Top Gun, não seria tão bom esse filme, porque eu vou te falar, aquelas cenas de corrida são sensacionais. Eu acho que é o filme com as melhores cenas de corridas que tem. Depois que inventaram aqueles ângulos bizarros do Top Gun, onde eles conseguem filmar a cabine, o cockpit do piloto e ver aquela cena animal, muda o filme. É totalmente diferente. Os personagens do filme todos são importantes, você já falou do elenco, quem são os personagens. Todos os personagens são importantes, todos os atores do filme são carismáticos e você gosta de como é a química entre eles. Todos os atores têm químicas um com o outro.
A história do filme você já falou. Ao meu ver, é aquele tiozão fracassado que bate de frente e ensina a nova geração. Então, um cara muito antigo que bate de frente com novos pilotos, com um carro mais tecnológico, com um parceiro de equipe mais novo, mais experiente, mais arrogante, vou falar assim, do que ele. Ressaltando que é muito legal ele falar dessa arrogância, por quê? Porque isso é uma característica que tem praticamente em todos os campeões da Fórmula 1. E eles retratam isso muito bem, a arrogância de um piloto que já teve o seu auge, mas que ainda é muito bom, e a arrogância de um piloto que tem o talento, é jovem, mas não tem a experiência. Então nós temos um confronto ali entre dois pilotos, duas gerações diferentes, com o mesmo objetivo de se manter no topo e alavancar a equipe. Então é bem legal esse confronto, esse embate que tem entre eles. Pode voltar. E é muito legal você falar dos pilotos, porque, como você já mencionou, ela foi filmada durante a temporada da Fórmula 1. Então, se você gosta de Fórmula 1, se você entende um pouco mais, você vai gostar muito do filme. E se você não conhece nada de automobilismo, se você nunca dirigiu um carro, você vai gostar também, porque é um filme muito divertido. Esse é aquele filme que você pode, já vou logo adiantar, pode gastar o dinheiro no ingresso, porque se você gosta ou não de corrida, ele é um filme muito legal e você vai gostar do filme. E outra coisa que me chamou muita atenção é que, assim, obviamente, além dos efeitos, dos personagens, a trilha sonora é sensacional. Obviamente, quem compôs a trilha sonora é o Hans Zimmer, todo mundo já conhece, fez Piratas do Caribe, fez Dona, o cara é um monstro, mas também toca muito Led Zeppelin, que eu gosto pra caramba, toca rock, toca pop, toca rap, eles conseguem mesclar muito bem isso com aquelas cenas animais, com aquele ângulo de câmera sensacional que eu já mencionei também. É um filme bom pra caramba, eu tenho certeza que você vai gostar. Quando a gente foi, eu tava meio neutro, eu falei, vamos assistir, vai ser legal, sabe quando você vai sem expectativa? Mas superou minhas expectativas e eu aconselho demais você assistir. E você, pai, o que você achou? Olha, primeiramente que eu sou um grande fã de Fórmula 1, ele sabe que eu acompanho todas as corridas da temporada, literalmente, independente do horário, eu tô assistindo Fórmula 1, entendeu? E assim, pra mim, eu fui também sem expectativas, apesar de acompanhar todas as corridas juntamente com a série Correr pra Viver da Fórmula 1 na Netflix, que é uma série muito boa, indico vocês assistirem. Cara, eu fui sem muita expectativa pra esse filme, tá? Como eu fui também sem expectativa para o Top Gun. E o que aconteceu foi que eu tive uma excelente, ou melhor, uma grata surpresa. Por quê? Porque, sinceramente, esse é um dos melhores filmes no mundo do automobilismo já feitos, tá? Falando primeiramente dos personagens, pra gente pegar o gancho que o Vitor deixou. O Sonny Reyes, que é interpretado pelo Brad Pitt, é aquele caipirão, né, cheio de talento, um pouco marrento, bem charmoso, faz parte da característica do Brad Pitt, e ele domina o personagem assim com primazia. Parece que ele tá interpretando a ele mesmo, literalmente. Ele tem o carisma dele, ele tem toda a simpatia que ele desenvolve, você já gosta do personagem logo de cara, independente dos motivos dele ou não. Por quê? Porque ele é bem inserido no roteiro e, além disso, o Brad Pitt ele domina, assim, com primazia. Já o Dawson Knighters, que interpreta ali o nosso querido Joshua Pierce, que é o piloto que tá junto com o Sonny Reyes ali, ele já é um pouco mais novo e o ator também entrega muito bem. Ou seja, eles conseguem distinguir as duas gerações. E é bem legal isso, que no filme eles distinguem os personagens até pela forma de treinamento que um faz e a forma do treinamento que o outro faz. Enquanto um usa um método mais tradicional, antigão, o outro já usa um método mais tecnológico, mais avançado, e na verdade começa a mesclar isso e se tornar um só, é bem legal. Nós temos a Carrie Condon aí, ela dá um show naquele, os Banshees de Inisherin, perfeito? E ela vem também dando um show aqui agora, empoderando as mulheres aí. Claro, nada de feminismo, nada disso, o personagem dela é um personagem forte, um personagem carismático, que toma suas decisões e em nenhum momento você acha que é uma coisa forçada. E o Javier Bardem, que não precisa nem dizer, que ele interpreta o Ruben ali, que é amigo do Sonny Reyes dentro do filme, os dois já correram juntos, isso é explicado ali rapidamente, entendeu? Ele vem como não só como uma peça importante que vai introduzir o Sonny ao roteiro do filme, mas ele vem também em alguns momentos como alívio cômico e até um pouco a consciência do Sonny, na verdade, o que é bem legal. Voltando agora para falar um pouquinho também da trilha sonora, não preciso nem dizer, o Vi já falou em tudo. O filme, na trilha sonora, ele é irretocável. Nos efeitos sonoros do filme, afinal nós estamos falando de motores, captação de ruídos, mesmo as derrapagens do pneu, tudo é feito com primazia. O filme, na verdade, ele é uma aula técnica de como se fazer um filme técnico, um filme com uma produção grandiosa, não é à toa que foram 300 milhões de dólares gastados nesse orçamento, tá? E, obviamente, efeitos especiais. Isso não precisa nem dizer que a mesma forma de captura de movimentos
que foi usado no Top Gun foi utilizado no filme da Fórmula 1. E isso traz um enriquecimento muito grande, porque ele traz veracidade para quem tá assistindo o filme. A gente consegue ver a cara dos atores ali, o Brad Pitt, né, do Damian Edwards, ali dentro do cockpit do carro, e você sente a força G, você consegue ver através dos olhos deles as emoções que eles estão sentindo, ressaltando que eles pilotaram, tiveram que aprender a pilotar os carros de verdade. Tiraram superlicença? Não, quase tiraram a superlicença, por assim dizer, né? Na verdade, aqueles carros que foram usados no filme da Apex são carros da Fórmula 2 que foram modificados para parecerem carros da Fórmula 1, tá? Então, assim, eles tiveram que dirigir. Obviamente foi utilizado dublês em várias cenas, porém eles dirigiram os carros de verdade, eles sentiram a força G dos carros, o que o carro pode fazer com o corpo de um atleta, e isso a gente sente. Cara, isso é um enriquecimento no filme fantástico. Ou seja, um filme muito bem roteirizado, com personagens e atores que entregam todo mundo certinho as suas atuações, constrói uma narrativa bacana, uma trilha sonora perfeita, efeitos especiais muito bem realizados, tecnicamente irretocável. É um filme grandioso, que em 2 horas e 36 minutos você não vai ver passar, literalmente você vai sentar, vai se divertir, e quando acabar vai acontecer, muita gente aconteceu dentro do cinema com a gente que bateram palma pro filme. Posso até falar, acho que esse filme tem aquela vibe de filme clássico. É o cara bonitão, que é o herói, bate de frente com uma nova geração, com um inimigo, e que se supera, tem muita superação nesse filme também, e no final ele fica com a moça bonitinha. Então é quase aquela mesma fórmula de filme clássico que tem Top Gun, Matador de Aluguel e outros diversos filmes aí. É a jornada do herói decadente. Literalmente é isso, mas muito bem feito, muito bem roteirizado, como eu já falei. O filme ele é uma obra-prima. Assim, quem gosta de Fórmula 1 vai gostar, quem não gosta vai passar a gostar, e fica claro que o objetivo desse filme, além de dar um espetáculo visual, né, para quem tá assistindo, ele tem o efeito de introduzir a Fórmula 1 mais fortemente dentro do território americano, e isso fica óbvio no filme inteiro. Tirando isso, vale muito a pena você assistir esse filme, vá assistir, ressaltando que eu vou dar uma dica aqui, não sei se você concorda comigo, nós assistimos em IMAX. Vá e assista em IMAX, porque as câmeras que são utilizadas, elas são para captura em IMAX. Faz diferença. Justamente com os efeitos sonoros. Então, assim, é um pacote, um conjunto completo que você tem que assistir. Assista em IMAX. E diga aí pra eles. Rapaziada, vocês estão vendo aí na tela aí, passou no nosso review diversas vezes o trailer aí. Isso daí é só uma palhinha do que tem no filme inteiro. Exatamente. Então pode assistir, pode gastar seu dinheiro no ingresso, que vale muito a pena. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta aí se você gosta de F1, se você vai assistir o filme, se já assistiu, e não esqueça de compartilhar. É isso aí, galera. Muito obrigado por quem já se inscreveu no canal, muito obrigado. Se você assistiu o filme, coloca aí embaixo. Se você não assistiu, coloca aí se você vai assistir, o que você tá esperando. Se você concorda ou não concorda com o review, seja educado. Muito obrigado por quem já se inscreveu, a gente agradece muito. E queria só fazer uma pergunta antes. Qual a sua equipe de Fórmula 1? Qual a sua equipe? Eu já sei, mas eles não sabem. A minha é Mercedes. Eu sou ferrarista. Coloca aí qual é a sua equipe de Fórmula 1. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima.